História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, desde o apóstolo Tiago o Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está atualmente à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Agora nós vamos contar a história de vida do diácono, do sacerdote, do bispo e Papa Máximo III. O Papa Máximo III é o 40º pontífice da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago o Justo até ele, Máximo III. Máximo III deu início a seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel após a morte do Papa Macário. O Papa Macário morreu de morte natural no ano 333. Com a morte do Papa Macário no ano 333, a Igreja Católica de Jerusalém se reúne para celebrar as exéquias do Papa Macário. As exéquias do Papa Macário durou 7 dias. Após passar o período de 7 dias das exéquias do Papa Macário e de seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no ano 333, se reúne em uma assembleia e escolhe como seu novo pontífice, o seu novo papa, o Bispo Máximo. O Bispo Máximo nasceu no ano de 250. Foi batizado pelo Papa Manzábanes. O Bispo Máximo foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Emineu. O Bispo Máximo foi ordenado ao sacerdote pelas mãos do Papa Zamudas e foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Hermon. Com o falecimento do Papa Macário no ano de 333, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém escolheu como seu novo pontífice Máximo, se tornando-se Máximo III, porque já teve 2 papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel com nome Máximos. Com a escolha do Bispo Máximo da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo, para as 11 igrejas católicas esparramadas pelo mundo. E um desses documentos chegou até o Papa Silvestre, da Igreja Católica Apostólica Romana, no Vaticano. Imediatamente o Papa Silvestre elaborou 2 documentos e enviou novamente para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O primeiro documento lamentou o falecimento do Papa Macário, parabenizou o trabalho belíssimo que o Papa Macário fez na Igreja Católica de Jerusalém e Israel, e também que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel permanecessem firmes na unidade e na presença do Senhor Jesus. O segundo documento, o Papa Silvestre da Igreja Católica Apostólica Romana parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do Bispo Máximo para ser o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O Papa Silvestre elaborou mais 2 documentos e enviou para mais 2 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Um desses documentos chegou até o Papa Atanásio da Igreja Católica de Alexandria, no Egito, para que ele celebrasse a celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do Bispo Máximo como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O segundo documento, o Papa Silvestre enviou para a Igreja Católica da Armênia, para o Papa Aristáquenes, para que ele pregasse na celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do Bispo Máximo como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No ano de 333, na Igreja Católica de Jerusalém em Israel, nas catacumbas de Jerusalém, Israel, a Igreja Católica de Jerusalém dá início à celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do Bispo Máximo como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração litúrgica deu início aos ritos iniciais celebradas pelo Papa Atanásio da Igreja Católica de Alexandria, no Egito.
O Papa Atanásio apresentou-se todos os papas presentes na celebração, apresentou-se todos os bispos presentes na celebração, apresentou-se todos os sacerdotes presentes na celebração, apresentou-se todos os diáconos presentes na celebração e apresentou todos os missionários e missionárias presentes na celebração. Após as apresentações para toda a Assembleia, o Papa Atanásio invocou-se a Trindade Santa e depois da Trindade Santa pediu para que todos os cristãos presentes na celebração pedissem perdão pelos seus atos e omissões e pecados. Após pedirem perdão ao Senhor Deus, todos cantaram glória. E depois de cantarem glória, o Papa Atanásio fez uma oração. Após a oração, se deu início à liturgia da palavra. Se pegou-se um pergaminho das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, leu-se e após leu-se, enrolou o pergaminho e guardou novamente. Pegou-se um pergaminho dos livros dos Salmos do Antigo Testamento, cantou-se o salmo, enrolou-se o pergaminho do salmo e guardou novamente. Pegou-se um dos pergaminhos dos 4 evangelhos do Novo Testamento, leu-se e após leu-se, o Papa Aristáquenes, da Igreja Católica da Armênia, iniciou-se a sua homilia e a sua pregação, enfatizando-se o amor de Deus pela humanidade, desde a criação até aqueles dias atuais. Enfatizou para que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém permanecessem firmes na fé na unidade apostólica, respeitando-se a tradição da Igreja deixada desde o Senhor Jesus Cristo até eles, respeitando-se o magistério da igreja, se alimentando da palavra do Senhor em obediência ao magistério da igreja, se alimentando do corpo e do sangue do Senhor na Eucaristia, vivendo-se na semelhança dos santos mártires, tendo como exemplos e vivendo cada vez mais a fé na Santa Amada Igreja do Senhor Jesus. Após a sua pregação e a sua homilia, o Papa Aristáquenes passou a palavra para o Papa Atanásio da Igreja Católica de Alexandria do Egito. O Papa Atanásio dá início ao rito de consagração do Bispo Máximo como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O Bispo Máximo se ajoelhou-se diante do altar, fez os juramentos perante ao Papa Atanásio e a todos os papas presentes, a todos na igreja. Em seguida, o Bispo Máximo deitou-se sobre o altar e o Papa Atanásio fez orações, cantou-se hinos e cantou-se louvores. Após, em seguida, o Bispo Máximo se ajoelhou novamente no altar. O Papa Atanásio pegou os pergaminhos das Sagradas Escrituras, abriu-se sobre a cabeça do Bispo Máximo e orou. Em seguida, o Papa Atanásio pegou o óleo consagrado, elevou-se aos céus e orou, e em seguida ungiu-se o Bispo Máximo sobre a cabeça, sobre os lábios, sobre os ouvidos, sobre o coração e sobre as 2 palmas da mão. Em seguida, o Papa Atanásio pegou as vestes de papais, juntamente com o Papa Estácio da Igreja Católica de Antioquia, juntamente com o Papa Aristáquenes da Igreja Católica da Armênia, juntamente com o Papa Mefrones da Igreja Católica de Bizâncio, juntamente com o Papa Trases da Igreja Católica de Éfeso, juntamente com o Papa Hesíodo da Igreja Católica de Coríntio, juntamente com o Papa Silvestre da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, pegou-se as vestes, oraram-se e as vestiram-se sobre o Bispo Máximo da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel. Após vestirem-se, todos os papas oraram-se ao Senhor, juntamente com os bispos, os sacerdotes e os diáconos, os missionários e missionárias, fizeram uma tremenda oração e consagrou-se o Bispo Máximo como Papa Máximo da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, se tornando-se o Papa Máximo III. Após o rito de consagração, o Papa Atanásio deu início à liturgia eucarística.
levaram-se ao altar o pão e a água e o vinho. O Papa Atanásio pegou o pão, ergueu-se aos céus, orou e colocou-o sobre a mesa do altar. Em seguida pegou a água, orou-se e colocou-se sobre o vinho. Em seguida pegou-se o vinho misturado com a água, elevou-se aos céus, orou-se e colocou sobre a mesa do altar. Em seguida se fizeram orações, rezaram-se o Pai Nosso e o pergaminho do livro do Evangelho de Lucas. E leu-se a passagem que Jesus falava, as citações que Jesus falava na hora de distribuir o pão e o vinho. Após citar as mesmas citações do Senhor Jesus, distribuiu-se o corpo e o sangue do Senhor Jesus na Eucaristia para todos os fiéis presentes. Todos receberam, comeram e beberam do corpo e do sangue do Senhor na Eucaristia. Deram graças e louvaram ao Senhor. Em seguida, após tomarem a Santa Eucaristia e agradecerem, o Papa Atanásio passa a palavra para o Papa Máximo III. O Papa Máximo III agradeceu a presença de todos, agradeceu e parabenizou-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do nome dele, agradeceu ao Papa Silvestre por aceitar ele como Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém, agradeceu ao Papa Atanásio por presidir a celebração de entronização e iniciação de pontificado dele e do Papa Máximo III. O Papa Máximo III agradeceu ao Papa Aristáquines por pregar na celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado dele e do Papa Máximo III. O Papa Máximo III agradeceu a presença de todos os papas presentes, agradeceu a presença de todos os bispos presentes, agradeceu a presença de todos os sacerdotes presentes, agradeceu a presença de todos os diáconos presentes e agradeceu a presença de todos os missionários e missionárias presentes e a todo o povo de Deus presente. Em seguida ele passou a palavra para o Papa Atanásio. O Papa Atanásio agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Papa Silvestre da Igreja Católica Apostólica Romana por escolher ele para ser o celebrante de entronização e consagração e iniciação de pontificado do Papa Máximo III. O Papa Atanásio agradeceu também ao Papa Aristarco por pregar na celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do Papa Máximo III. O Papa Atanásio agradeceu a presença dos demais papas. O Papa Atanásio agradeceu a presença de todos os bispos. O Papa Atanásio agradeceu a presença de todos os sacerdotes. O Papa Atanásio agradeceu a presença de todos os diáconos. E o Papa Atanásio agradeceu a presença de todos os missionários e missionárias. E também o Papa Atanásio agradeceu a presença de todo o povo de Deus presente. Em seguida, depois dos agradecimentos, o Papa Atanásio invoca a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo, o Papa Atanásio e os demais papas retornaram para as suas igrejas católicas esparramadas pelo mundo para as suas sedes episcopais. Em seguida, dá início o pontificado do Papa Máximo III à frente à Igreja Católica de Jerusalém no ano de 333. O Papa Máximo manteve o trabalho deixado por todos os papas anteriores, fortaleceu-se a catequese, construiu mais igrejas, construiu hospitais físicos, construiu escolas físicas, implantou-se um horário para que todos trabalhassem no horário certo de 6 horas por dia, fortaleceu-se a catequese, fortaleceu-se os ensinos religiosos, nomeou e consagrou novos diáconos, nomeou e consagrou novos sacerdotes, nomeou e consagrou novos bispos, nomeou e consagrou novos missionários e missionárias. O Papa Máximo III foi um combatente contra a heresia ariana, defendeu-se o Papa Atanásio e se fortaleceu-se cada vez a doutrina da igreja e a doutrina deixada desde o Senhor Jesus Cristo até eles. Combateu todas as diversas heresias e trabalhou em unidade com a igreja. Faleceu-se no ano de 348 de morte natural. Após o seu martírio, sucedeu-se ao pontificado da Igreja Católica de Jerusalém e Israel
o bispo Cirilo de Jerusalém.